Eu usei a substância por 60 dias e eu vou falar com vocês quantos quilos eu perdi e como é que foi esse processo, né? Como é que estava sendo a minha alimentação durante a aplicação e agora que faz 30 dias que eu parei de aplicar, eu vou falar como é que tá sendo também. Eu comecei a aplicação em dezembro do ano passado e eu terminei a aplicação em fevereiro desse ano. Foram 60 dias certinhos, 61 para ser mais exata. Durante todo esse período de aplicação, eu não fiz exercício físico e a minha alimentação era uma alimentação muito baixa em quantidade e em caloria. Então, eu tive um efeito de eu não sentia vontade de comer absolutamente nada. É como se eu tivesse feito, de fato, uma bariátrica. Então, os alimentos tinham perdido o sabor, eu não tinha aquela salivação excessiva quando você vê um alimento que você gosta muito. E eu simplesmente não tinha vontade nenhuma de comer, eu comia por obrigação. A minha alimentação estava limitada logo no início da aplicação a uma refeição por dia, não por escolha, mas porque era o que eu conseguia comer. E era uma alimentação limpa. Eu tentei, logo no início, assim que eu comecei a aplicar, do primeiro dia que eu apliquei, eu retirei o açúcar refinado. Então, eu não ingeri durante esses 60 dias nada de açúcar refinado, nenhum tipo de chocolate, açúcar, nada embutido, industrializado, absolutamente nada. Então, o que que eu fiz? Eu aproveitei que eu estava aplicando essa medicação para ter uma alimentação predominantemente limpa, mesmo que eu estivesse me alimentando menos, que fosse uma refeição por dia ou às vezes 24 horas sem comer, enfim. Eu mencionei em outro vídeo, eu perdi muito a fome, então eu cheguei a ficar 24 horas sem comer, 30 horas sem comer, só que eu sempre tentava me forçar a comer em algum momento, porque eu já começava a sentir fraqueza, enfim. São vários sintomas e eu vou fazer um vídeo separado para falar só sobre os sintomas, mas eu tentava ali empurrar algum alimento mesmo que eu não estivesse com vontade, porque eu também tava com medo sei lá, de ter uma reação muito adversa, de ficar mal, de acontecer algo irreversível. Então, eu tentava me forçar a me alimentar de alguma forma. Durante esses 60 dias, eu tive uma mudança no corpo absurda. Eu já tive 2 filhos, eu tenho 32 anos, então o meu corpo já não é mais o corpo que eu tinha antes de engravidar, né, com 24. É um corpo aí já vivido, com muitas experiências, e o resultado que eu tive é lógico, de roupa é um resultado muito legal, tô muito feliz. Porém, aquilo que a gente vê quando ninguém vê, não é muito o que eu estava esperando, né? Foram 60 dias que eu não consegui praticar nenhum exercício. Como eu falei, eu não me alimentava. Então, imagina, uma pessoa que fica 24 horas ou 30 horas sem comer, ir pra academia para fazer uma musculação, sem condições, eu não tinha forças para fazer isso. Eu já tinha que trabalhei durante todo esse período, não tive férias, já tinha que trabalhar e logo depois ficar com as crianças, colocar para tomar banho, jantar, brincar, dormir. Então, eles já me demandavam muito fisicamente. E então eu não fiquei praticando nenhum tipo de exercício enquanto eu estava aplicando durante esses 60 dias. A quantidade de peso que eu perdi é referente apenas à aplicação e à forma que eu estava me alimentando. Não tem prática de exercício físico aí. Durante esses 60 dias, eu iniciei a aplicação com 79 quilos e eu terminei a aplicação com 62 quilos. No total, são 17 quilos perdidos em 60 dias. Dá uma média aí de 2 quilos por semana. Mas a gente também tem que considerar que eu não estava fazendo musculação, eu não consegui suplementar, então desses quilos também podem ser massa magra, que eu acredito que seja porque eu tive muita flacidez. Então, não só perdi gordura, mas eu também perdi muita massa magra. Estava sendo a minha alimentação durante esse período, como eu falei. Eu passava muito tempo em jejum, eu não sentia vontade de comer, os alimentos perderam o sabor para mim, e a minha alimentação era às vezes uma alimentação por dia.
Às vezes era um prato, né, de almoço, então arroz, feijão e peixe. Às vezes era só um pote de whey com iogurte, fruta e granola. Às vezes era só um omelete com salada, enfim, eu sentia uma vontade de comer coisas leves que não pesassem no meu estômago, porque me dava um mal-estar muito grande. Então, eu tinha que optar por alimentos que eu sabia não iam me fazer mal, né? Me dar uma má digestão. Para mim, foi como se eu tivesse feito uma cirurgia bariátrica. Então, durante esses 60 dias, eu não sentia vontade de comer, eu tinha que me forçar a comer. Eu comia pouco, se eu comesse mais do que eu já estava me acostumando, esse alimento me fazia mal, caía mal na minha barriga. Mas eu tive vários efeitos colaterais, não foi só 60 dias perder 17 quilos, né? Foram vários efeitos que eu tive. Eu falei um pouquinho sobre esses efeitos colaterais no primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal. Mas eu vou fazer um vídeo separado só para falar sobre esses efeitos colaterais, porque eu acho importante, né? Porque a gente começa a aplicação, por mais que as pessoas digam, né, os efeitos que elas tiveram, é um remédio novo que está sendo utilizado com esse objetivo de perda de peso, mas que os efeitos colaterais ainda podem variar muito de pessoa para pessoa. Tanto é que eu tive um dos efeitos que eu vou mencionar nesse novo vídeo, poucas pessoas mencionam que tiveram, e é um efeito que, para mim, se eu continuasse tomando a longo prazo essa medicação, não seria vantagem, porque o efeito estava se sobrepondo aos resultados que eu estava atingindo. Quando eu cheguei nos 62 quilos, eu esteticamente falei: não, acho que já tá na hora de parar, já tô há 60 dias tomando essa medicação, minha alimentação eu tô comendo muito pouco, né? Então, eu tô com medo de ter ali uma consequência a longo prazo. Então, eu peguei e falei assim: não, melhor eu parar. Paro, volto a me alimentar de uma forma limpa, aos poucos, e foi o que eu fui fazendo. Assim que eu tirei, né? Lógico, a medicação ainda fica na corrente sanguínea por umas 2, 3 semanas. Então, eu fui voltando a comer aos poucos, fui colocando um almoço e um jantar, depois eu fui adicionando o café da manhã. Então, hoje em dia, 30 dias depois da medicação, a minha alimentação é amanhã, almoço e jantar, tá? E é uma alimentação ali predominantemente limpa, então eu não coloco nenhum alimento industrializado. Então, hoje em dia, assim que eu parei de aplicar a medicação, eu comecei a correr na rua, porque eu falei assim: bom, as chances de eu engordar e isso dar muito ruim são muito grandes. Então, eu falei assim: eu vou, assim que eu parar de tomar a medicação, que eu vou estar comendo um pouquinho mais, eu vou me forçar a praticar um exercício, vou colocar uma atividade logo no primeiro horário do dia, para eu fazer e não ter o efeito rebote tão grande. Então, essa era a minha maior preocupação. Assim, eu sabia que eu ia perder peso, porque eu via todo mundo falando: você perde muito peso, um Jaro é a melhor medicação, porque é o Ozempic dos ricos, não sei o que, não sei o que. E aí, o que que eu fiz? Falei: bom, então eu vou, assim que eu terminar a medicação, que eu começar a comer um pouquinho mais, que a minha alimentação ficar ali um pouquinho, né, a mesma alimentação todos os dias, eu vou começar a correr. E comecei a colocar corrida, na primeira vez que eu fui correr. Acho que eu não consegui correr, assim, 50 metros, né? Mas eu tô, assim, começando a criar uma certa resistência, tô começando a ter gosto pela corrida. Não quero ser tóxica da corrida, mas tá sendo, assim, um momento de desopilar mesmo, né? Praticar um esporte e, enfim, tá sendo muito bom. Então, pra manutenção do peso que eu perdi, tá sendo excelente. Então, o que eu fiz? Parei de aplicar e coloquei um esporte. E fui voltando aos poucos com a alimentação, mas uma alimentação limpa. Café da manhã é um pão com 2 ovos. O almoço eu costumo pesar, então, o carboidrato e a proteína. Coloco ali entre 40 60 gramas de carboidrato
Coloco proteína, legumes, salada e jantar normalmente é um lanche. Eu janto um lanche, às vezes uma tapioca, às vezes é um pão com queijo branco e salada, às vezes é iogurte com fruta e whey, então eu vou variando, né? E eu tenho feito dessa forma. Eu acredito que de quando eu me pesei 62 quilos até o momento, eu não devo ter perdido muito, mas como eu falei, eu tenho feito a corrida todos os dias e recentemente inseri também a musculação. Então, eu tô começando a inserir mais uma prática de exercício porque eu quero ganhar tônus muscular, né? Eu perdi muita musculatura, né? Fiquei com muita flacidez. Então, agora que eu perdi muitos quilos, eu quero tentar rearranjar aí a forma como o meu corpo está distribuído, aumentar meu metabolismo, para depois eu poder aumentar mais a ingestão de alimento que eu tô comendo. Acho que eu consegui dar um panorama geral, né, de quantos quilos eu perdi, como foi a minha alimentação enquanto eu estava aplicando, e os efeitos colaterais eu quero fazer em um outro vídeo. Um dos efeitos que eu tive, eu simplesmente não tinha visto muita gente falar e isso me gerou muita preocupação, fiquei com medo de ficar com esse efeito a longo prazo. Muito importante a gente fazer a aplicação desse remédio com um profissional acompanhando. Deixei aí uns antes e depois. Acho que é importante, é legal, né? Nos estimula enquanto a gente tá tomando a medicação, quando a gente tá começando. E é bem legal a gente poder usar isso como um norte, né? Mas não, assim, ficar bitolado nisso, né? Como eu falei, cada um vai ter um resultado e ter paciência, né? Porque comigo ele surtiu um efeito de eu não sentir fome para absolutamente nada. Mas eu já vi pessoas falando que vomitam, que desmaiam, enfim. Então, acho que enquanto a medicação ela tá te fazendo, tá te trazendo o seu benefício e o malefício ele não tá tão pesado, acho que vale a pena continuar. Mas se eu tivesse sintomas muito adversos, eu com certeza teria parado. Por enquanto, eu vou deixar a caneta guardada na geladeira, sobrou muita coisa. E quem sabe, não dava pra eu e minha família inteira poder utilizar, mas quem sabe numa próxima oportunidade não encontro alguém para poder utilizar, mas é isso. E aí, eu acho que a gente pode utilizar aqui esse canal, esses vídeos, pra gente poder conversar um pouco mais sobre as nossas experiências usando a substância.